Fala, meu povo, aqui estamos nós de novo para gravar mais um episódio do Primeira Cast, que é sucesso. O episódio anterior já passou de 202 visualizações. Estamos voando. Aqui sou eu, Eduardo, presbítero, concurseiro, professor do Novo Rótulo. Voltando com rótulos, aqui ao nosso lado está Giovana, adolescente na moral, dorama, não sei nem como faz. E o nosso queridíssimo pastor pop. O Caio é pop, é agro, é tech. É tech. Só não é tudo, porque tudo é só Deus. Amém. Fala, meu povo. Ele está aqui também, junto com nós. Pastor, e hoje? Jonas, o nosso profeta renitente. A volta que faremos do fujão. com ele? A volta do que já foi, não voltou, foi de novo, tá lá. E agora? Paz, vamos ver o que é que o episódio de hoje nos espera, né? Mas eu acho que... Muito louco. Hã? Muito louco, é muito louco. Eu acho que Jonas... Sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? Eu vou compartilhar aqui pra... A obediência do desobediente hoje. Hoje ele resolveu... Como que é o título mesmo? A obediência do desobediente. Tá eu tava vendo? dando Um deixa, né? um deixa. Isso é pra tu ver como minha cabeça tá boa. Eu estou atento a isso. Uma coisa que eu fico pensando é que, assim, novamente quando a gente escolhe um livro ou um texto, né, pra gente pregar, a gente estuda o texto e a gente fala assim, pô, isso aqui, esse livro, ele fala sobre tal coisa e é isso que a gente quer tratar no coração da igreja, né, e tal. E às vezes eu fico meio frustrado quando eu tô pregando, porque depois eu ouço as pessoas falando e eu falo assim, cara, acho que a galera não entendeu o que eu queria falar. Mas aí todo interlocutor sofre disso, né? Todo interlocutor sofre disso. Você acredita que tá lá, você preparou, expôs o tema, e daí você fala, pô, top. Todo mundo entendeu, né? Tá tão afiado quanto tá na minha mente, tá na mente do outro. Daí o outro vai lá e fala alguma coisa. Cara, é o dilema do interlocutor. Você acredita que tá abalando e as pessoas às vezes não estão entendendo. Pois é. Acontece. A minha proposta com o Jonas era assim, eu queria que a igreja entendesse que Deus tem ovelhas em outros apriscos. Por isso que nós temos o Primeira Cast. Hoje eles vão entender isso. Hoje eles vão entender. E eu queria que a igreja entendesse isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca um estereótipo daquilo que seria uma pessoa crente. Sim. E às vezes a gente fala bem assim, eu queria muito que a igreja crescesse, mas eu quero que a igreja cresça com as pessoas que eu quero. Aí você, né? Tocou num ponto que é verdadeiro. Né? A gente quer o nosso tipo de crescimento. A gente É o faz nosso assim, tipo de crescimento. a igreja tá precisando de um cara no violão. Aí a gente quer que essa pessoa venha. Aí essa pessoa ela não aparece, mas aparece uma outra. Cara, Né? E eu queria a licença aqui para andar agora demais, porque eu vi tanta coisa agora que eu não imaginava. Porque agora a gente se questiona por que certas coisas não crescem na igreja. Pronto. Por que tal coisa não está crescendo? Por que tal Exatamente. coisa está estagnada? Porque a gente quer o crescimento do nosso grupinho. Exatamente. E a gente não quer o outro que pode ser tão bom quanto o nosso grupinho, mas ele tá lá longe. E a gente tem que alcançar o cara. Exatamente. Aí, qual que é o lance? Por exemplo, eu vou pedir licença que eu não falei com ele não, mas eu acho que ele não vai achar ruim se eu falar. Quem é a pessoa? Mas, por exemplo, nós temos agora um casal que chegou na nossa igreja, que eles eram missionários de tempo integrais e agora estão dando um tempo no trabalho missionário, que é o Paulo e a Rosana, né? Paulo e Rosana. Pais cara, da Joana. Hã? Pais? Da Joana. Ah, É sim, Joana, pais, né? Joana. Da Joana. Os pais da Joana. Aí, muita gente no estereótipo dela falando assim, pô, velho, chegou um cara cabeludo, o cabelo dele é aqui na... Hidratado. Nossa, que cabelo hidratado. Ô, Giovana, Dá uma raiva daquele cabelo Giovana, dele. você Eu falei pra acredita... ele já. Tu já falou pra ele? Que o cabelo dele é hidratado? Cara, Sim. você acredita que algumas pessoas da igreja já me procuraram pra falar bem assim, caraca, aquele cabelo é lindo. Eu nunca prestei atenção naquele cabelo. Lindo, Não, já tinha véi. prestado atenção já. Já tinha o cabelo Que bem cabelo cuidado dele. não tem uma ponta dupla. É bem cuidado. Hidratadinho, brilhoso. Nossa. Então, só que assim, em regra geral, não faz muito parte do nosso estereótipo. Paulo, só comentário elogioso, Paulo. Não, com certeza. Tranquilo, tá tranquilo. E eu citei o Paulo porque eu sei que ele vai ter maturidade pra
para lidar com o comentário, né? Sim, ele é um querido. Que o comentário é só um exemplo. E a gente olha e fala assim, pô, ele não tem aquele estereótipo de presbiteriano. Raiz. Pô, Sim. não é, velho. Cara, com cabelão aqui, em regra geral, a gente não é... Nós não somos essa denominação que a gente tem esse estereótipo, né? O nosso estereótipo é mais quadradinho E mesmo, a gente mais... é uma denominação de genealogias, né? Da família que É. desde o tataravô, Exatamente. desde a época do Simonton, que ele ajudou o Simonton a puxar o primeiro Então- fio de lâmpada. no então, seminário, para essas tá na igrejas igreja. mais novas, vamos dizer assim, é mais comum essa, entre aspas, atualização. E para nós, de uma igreja histórica, é mais difícil essas adaptações, vamos dizer assim, né? É Sim. bem entre aspas aqui, tá, pessoal? Não vão sim, me Cancelar. cancelar e detonar hater É aí, uma não. ponderação, uma ponderação. Na verdade, E o o que que você é que eu querendo vou- dizer é o seguinte, que todo mundo procura uma categorização, procura sempre um semelhante. Exatamente. No mundo é assim. Exatamente. Para ter empatia, esse é a primeira relação minha é procurar alguém que é semelhante a mim. Exatamente. É natural, por isso que a gente está dentro de uma igreja que tem uma maneira de ser e a gente procura, pô, eu acho que o nosso crescimento é para aquele pessoal dessa maneira de ser. Exatamente. Não, Só que, não é o só mesmo. que aí a gente cai no problema de Jonas. Perfeito. Porque Jonas entendia exatamente isso. Jonas entendia bem assim, cara, olha, o meu Deus é o Deus de Israel. Ponto. Só de Israel. Ah, mas e os ninivitas? Não, ninivita é muito ruim pra mim. Ele não tem como pra ele. Como a gente cai nesse erro, né? A gente cai muito. E é interessante porque eu estava conversando com uma pessoa ontem, após o culto, por exemplo, e é interessante como que Deus trabalha na vida das pessoas para trabalhar algumas circunstâncias específicas de cada coração e de que todo mundo precisa do peixe, que foi isso que a gente falou na semana, no Último episódio. último episódio de Jonas, né? Que todo mundo precisa de um peixe para Deus tratar o coração. E é importante a gente identificar o peixe, é importante identificar que aquilo é uma oportunidade de a gente olhar para o Senhor. E isso aconteceu com Jonas. Jonas foi para o peixe, Jonas trabalhou o coração dele, e ele trabalhou a ponto... E ele não trabalhou, esse é um ponto importante, inclusive, quando a gente fala de missões. Muita gente entende, nós falamos isso com o Shun aqui, né? Muita gente entende de que a motivação é o amor ao perdido. A motivação da pregação, da evangelização e das missões não é o amor ao perdido, mas é o amor ao Deus que ama o perdido. Então, Jonas não entendeu isso. O coração de Jonas estava bem assim, cara, Deus é o Deus do meu povo e eu não quero saber deles. E Deus está falando para ele bem assim, Jonas, eu tenho ovelhas em outros apriscos. Isso é o que está em João capítulo 10, salvo engano, versículo 16. Que é o seguinte, é Jesus falando bem assim, irmãos, vocês têm que sair daqui e ir para outras nações, porque eu tenho escolhidos meus, eleitos meus, em outras nações. Isso já no Antigo Testamento, né? Deus já Sim. apontando para essa realidade. Sempre. Realidade. Eu sempre falo isso na igreja, né? Já no Antigo Testamento. Gênesis 1, 2 e 3, a gente já tem todo o evangelho explicitado. As próximas páginas são reverberações ou É o desenrolar, né, da ressonâncias história. e o desenrolar desse plano salvífico de Deus para a terra. Jonas está dentro disso. E o que Deus está querendo trabalhar no coração do israelita é o quê? O Deus não é de vocês. E faz todo sentido, né? Porque se ele já tinha prometido para os primeiros pais, quando ele colocou no deserto todo mundo, que ele haveria de trazer um Salvador que ia liberar todos, nada mais certo que ele apontasse que esse Salvador ia liberar todos os escolhidos dele, né? Que não De todos os povos, Exatamente, raças. que não necessariamente estariam ali. Perfeito. né? Línguas e nações. Muitos virão te louvar. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido ele E a fazer proposta... E interessante, Giovana, a música, né? Canta aí de novo, eu esqueci. De todos os povos. De todos os povos, tribos e nações, isso. Todos todos te irão louvar. fazer o quê? Virão te louvar. Voltar àquilo que eles nasceram para fazer. Sim. Louvar. E você falou Adeus. um negócio interessante, né? Eu só consigo, assim como Deus só olha para o pecador através do sacrifício de Jesus, que é possível, né? É a única coisa que tornou possível que nós ascendêssemos ao Pai, assim também nós também só podemos olhar para o próximo pecador se eu olhar também para o meu Salvador, não tem como. Sempre. Porque se eu olhar para o cara que é igual eu,
Quem que a gente mais tende a cuidar? Quem é muito próximo da gente, que é a nossa família. E olhe lá, às vezes. E a gente ainda falha. Imagine o outro que tá tão distante de mim. Se eu for olhar para ele mesmo, eu não quero cuidar. Não quer. Não quero chegar. Só não vai pelo querer. prisma de Jesus, do Pai, do Salvador, do Espírito Santo, que eu consigo olhar Exatamente. pro perdido. E é o que você falou. Faz todo sentido. Eu só consigo procurar o perdido se eu amar o Pai. Por isso que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, são 2 mandamentos, não são 3. Os 2 mandamentos é ama o Pai. Consequentemente, você vai amar o próximo. E, consequentemente, você vai se amar menos. Hã? Exatamente. Você vai se esvaziar, né? Exatamente. Se tiver esvaziamento... Para você amar o próximo, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gosta muito para poder cuidar do outro. Não, eu senti então, consequentemente, se amar menos. Consequentemente, você vai se amar menos. Ué. Os seus desejos vão ficando em segundo plano, as suas vontades para as coisas de Deus ficarem em primeiro plano, consequentemente, o amor ao outro também ficar em um plano maior do que o seu. Mas a gente discute isso depois, porque isso aqui é um assunto muito bom de conversar dentro do aconselhamento bíblico. E aí, o que acontece? Jonas pega, ele tá dentro do peixe, e a frase que foi muito destacada aqui por a gente, tá no versículo 4, né? Quando ele fala bem assim, Senhor, eu tornarei a ver o teu santo templo. Será que é possível eu viver esse plano que o Senhor tem para mim plenamente? Isso só vai acontecer mediante o sacrifício, né? Por isso que ele lembra do templo. Ficou com medinho, né? Ficou consequentemente, ele foi. E aí ele obedece, né? Então a gente sempre lembra de um Jonas, o profeta desobediente, mas que agora ele, depois de ter um encontro com Deus ali no peixe, ele obedece, né? E orgulhoso de si, né? Orgulhoso de si. Aquele povo não é tão bom quanto eu, né? Por que eu vou pregar pra eles? A gente vai ver no capítulo 4 que a motivação... Foi outra, né? Eu costumo dizer o seguinte, que todos têm dentro do coração uma moeda com 2 facetas, né? Não é a cara e coroa. Não. Mas é a moeda do legalismo e a moeda do liberalismo. Nos primeiros 2 capítulos, ele é o liberal, que foi tratado por Deus, né? Que quer viver de acordo com os seus preceitos, com as suas vontades, esquecendo de Deus. E o capítulo 3 e 4, a gente vai ver o outro lado da moeda, que é o quê? Eu vou obedecer a Deus por obedecer, para Deus parar de encher meu saco, e eu vou ter e aí Deus me deve uma salvação. Então mudando ele tem que resolver. Rapidinho de assunto, Jonas é muito pequenininho, né? São, 4 capítulos. Muito. Neemias era, 13? 13 capítulos. E agora nós já estamos falando de José. Sim. Nossa, mas José a gente vai ter um tempo danado pra tratar de José. Porque José inclusive a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer o podcast de José, porque senão a gente vai passar um ano inteiro em José. Mas porque José também, eu acho que tem partes que a gente vai se deter menos e tem partes que são tão importantes que a gente vai ter que gastar uns 3 episódios naquilo lá. Cara, por exemplo, domingo agora eu prego em Judá, capítulo 38. Cara, o que Judá tá fazendo na história de José? Então. Né? Exatamente. Domingo vai ser... Quando ele vai interpretar o sonho do faraó, que tem uma importância tremenda demais, ali. Gigante. Mas essa agora de Judá... Também. É uma porrada. Também. Mas vamos lá. Depois a gente faz a reunião pra depois a gente faz uma reunião pra conversar. Isso é só pra atiçar o pessoal. E aí, o que acontece? Depois desse encontro com Deus ali no peixe, a palavra do Senhor vem novamente. Perceba que é muito claro, né? O capítulo 1 começa desse mesmo jeito. Veio a palavra do Senhor, só que agora ele explana claramente que é pela segunda vez, né? Dizendo e trazendo um novo começo. Jonas, eu vou te dar uma segunda chance. Então, nos 2 primeiros capítulos, o teu coração era liberal. A gente tratou talvez essa perspectiva, né? A gente vai caminhando aqui até o final. E vamos começar de novo. E aí, só que agora ele obedece, né? Ele se dispõe para ir até a cidade de Nínive. Mas não é uma disposição de qualquer jeito. Mas ele também prega. E esse ponto é importante pra gente. Ele proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E é muito claro. Nós temos esse propósito de chegar no perdido e pregar. E pregar o quê? O evangelho. E o que é o evangelho?
é uma boa notícia. É o melhor negócio, né? É uma boa notícia, né? Então, ontem eu estava fazendo discipulado com uma pessoa que a gente está caminhando junto aí, né? E é muito interessante porque eu falei para ele bem assim, cara, hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa boa notícia que eu tenho para te dar, ela se divide em 3 partes. A primeira parte é que Deus tem um plano salvífico para o homem. A segunda parte é que Deus, ele... Eita, agora eu esqueci. Só porque eu tava... Então, Deus tem um plano salvífico para o homem. Que Deus está conosco, o Deus Emanuel, né? É o que a gente vai lembrar um pouquinho disso, talvez, na época de Natal, o Deus Emanuel. E, por último, de que há uma esperança no porvir. Nós temos que proclamar isso. Nós temos que proclamar o quê? Cara, ó, Deus tem um plano de salvação para o homem que está perdido, caído. Nós temos um Deus que é conosco nos tempos das tribulações e das aflições e que há um tempo por vir. E Jonas faz isso. Jonas conhecia Deus, Jonas vai lá, se dispõe, vai para a cidade que ele tinha nojo, né, de ir, e perceba que no verso 3 ele diz bem assim, que ele se levantou. E isso faz o contraponto com o capítulo 1 lá, que ele se levantou para fazer sua própria vontade, agora ele se levanta para fazer a vontade de Deus, né, que é o grande efeito da disciplina. E aqui tem um outro ponto para a gente tratar. A disciplina eclesiástica não é um aspecto somente de que a mão de Deus tem que cair sobre o outro. Mas a finalidade da disciplina sempre é tratar o coração daquele que caiu para fazer com que o coração dele volte para o prumo correto. E também tem um outro efeito, que esse efeito eu vislumbrei essa semana. A mãe foi indagada esses dias aí acerca de um pessoal que já frequentou nossa igreja, né? Sobre o mau exemplo desse pessoal. Daí a mãe falou, não, mas peraí, eles podem ter dado mais exemplo, mas eles foram tratados na igreja, né? Eles decidiram não ficar. Então você veja que tem não só o exemplo de restaurar a pessoa, como também restaurar a imagem do próprio Deus dentro da igreja, né? Não, sim, perfeito. Que é algo que você mostra para os outros que você não é leniente, né? Com a maldade nem nada. Exatamente. Então, perceba como que a disciplina divina tratou o coração de Jonas. Total. E ele foi. Aí ele vai para Nínive, que era uma cidade muito importante diante de Deus. E ela era muito importante por quê? Porque lá tinha os escolhidos de Deus. Então vamos lá para Sodoma e Gomorra? Vamos lá para Sodoma e Gomorra, que é bem famosa, né? Todo mundo conhece a história. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogos e rajadas de fogo e etc. Mas ele não matou todo mundo. Ele preservou a família ali. Tinha um eleito lá dentro. Tinha. Então perceba que mesmo dentro do juízo divino, o eleito do Senhor será salvo. Então, qual que é a parada aqui? Jonas, vai lá. Eu sei que a maldade de Nínive está alta, chegou até mim. Mas, cara, eu tenho eleito lá. Você tem que falar. Eles têm que ouvir. E não tem jeito. O eleito, ele vai reconhecer, e aí volta lá para João 10. A ovelha conhece a voz do bom pastor. Só que tem que pregar. Deus sempre vai orientar alguém para chegar nesse lugar, né? Perfeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Nós temos 2 grandes revelações. A gente tem a revelação natural, que vem a partir da natureza divina, né? Que a gente... da natureza... exterior, né? Nossa natureza. Vamos dizer assim... as belezas do mundo criado, né? As belezas da criação. A criação de Deus. E nós temos a revelação especial. Paulo vai dizer o seguinte, que a revelação natural, ela tem o poder de tornar as pessoas injustificáveis. Por quê? Porque a partir da revelação natural, todo mundo sabe que há um Criador. Então, as a tornam... Eita, as a tornam ficou feio, né? As a tornam. Asa torna ficou feio, né? Isso tornam elas... Atornam-as. Asa tornam... Nossa, agora ficou melhor. Atornam-as. Não sei o que é que ficou pior. Mas vamos lá. Isso faz com que... Isso, pronto. Elas fiquem injustificáveis. Mas essa revelação natural não tem poder para a salvação. Tornam todos indesculpáveis, né? Pronto, tornam todos indesculpáveis.
No entanto, a revelação especial é a única que tem poder para salvação. E é isso que a gente tem que falar. Então, ontem eu estava na reunião de oração e falando isso. Irmãos, quando alguma pessoa procura gente para se abrir para qualquer coisa, essas pessoas elas não querem a nossa opinião. Elas querem a palavra de Deus. Por isso que é importante do crente se encher da palavra do Senhor, porque quando ele se encontra com a demanda trazida pelo mundo, a gente tem a resposta divina para dar. Então, ele faz isso perfeitamente. Ele vai lá, percorre toda a cidade e prega. E ele traz uma palavra de arrependimento. E aqui tem um outro ponto também. A pregação, ela tem que ser uma palavra de arrependimento. Então, desculpa, teologia coach, teologia qualquer que seja, não dá. Não dá. O homem é pecador. Se ele não é pecador, pra que Salvador? Lacrou agora. Então, assim, se o cara é perfeito, não precisa de Salvador, ele vai pregar o quê? Exatamente. Então, o que você tá pregando é pra quê? Pra ele se encontrar num estado de transe? Ou pior, se eu alcanço a perfeição através de mim mesmo, então por que eu preciso da palavra de Deus? Então? Não tem necessidade de nada. Não tem necessidade. Se eu sou um fim em mim mesmo. Então perceba que dentro da perspectiva, ou melhor, da cosmovisão da ótica cristã, é necessário ter a consciência de um Criador, a consciência de que nós somos seres caídos e a consciência que precisamos de um Redentor. Não tem jeito. Para pregar o evangelho, você tem que falar que a pessoa é caída. Não tem pra onde correr. Por isso que tem muitas pessoas que são... Quando a pessoa defende, defensiva. Ativistas. Ferreira, Não. defensor. Não é defensora, quando a pessoa se protege daquilo. Ah, sim. Vocês entenderam? Entendi. Sim. Que preferem estar em lugares que tem, tipo, a teologia coach, assim. Porque ela não consegue aceitar que ela é um pecador, que ela... Tá entendendo? As pessoas, em regra geral, elas não gostam de ser confrontadas. Sim. Por isso que o casamento é tão difícil. Exatamente. Não Certo? sei, nunca casei, mas... Mas vamos lá. Relacionamentos Você são chega, difíceis por você isso. chega pro seu pai e pra sua mãe e ela fala bem assim, Giovana, para de se vitimizar. Sim. O que é que ela tá fazendo ali? Me Te confrontando. Uhum. Por que você não rompe com ela? Porque Porque você é minha precisa mãe. dela. Não, porque você precisa dela. Não é porque ela é sua mãe, não. Ah. É porque você precisa dela. Porque se você tivesse dinheiro, você Você ia saia de embora casa. e ia sair de casa. Provável. Não, provável não. Era isso. E qual que é o lance do casamento? O casamento é isso. É. Tem dia que eu tenho que ouvir umas coisas que a Priscila fala sobre mim, para mim, que dá vontade de falar bem assim, minha querida, quem és tu pra falar isso sobre mim? Então... E eu tenho que ficar de cabeça baixa, calado, e olhar pra ela e falar bem assim, você tem razão. Por isso que é difícil se manter ninguém- numa igreja que te Ninguém... confronta com a palavra. Entendeu? Perfeito. Não, é por isso que tem Ninguém poucas quer ser pessoas, né? confrontado. É fácil ficar na zona de conforto. É porque é mais Claro. fácil, Virar coach é mais agora. fácil eu ir na outra igreja onde fala, meu irmão, você é especial. Você é o merece centro ser da vontade de celebrado. Deus. Não, você merece ser celebrado. Tem igreja que fala isso, cara. Eu já ouvi em pregação, você merece ser celebrado. Você vai encontrar pessoas que vão te exaltar, que vão te ajudar. Daí o cara começa a balizar a vida dele por isso. Ele não quer ficar com o cara que confronta Não. ele. Que às vezes é o verdadeiro amigo dele, né? Não. O que Provérbios fala? Leais são feridos do quê? Ama. Não é verdade? Não fala isso? O que ele tá falando aí? Exatamente. Meu amigo, o cara que gostar de você de verdade, às vezes ele vai te dar uma cortadinha. E você vai ter que entender isso daí. Vai ter que ter. E aí, assim, um período, né, onde o ego de todo mundo tá muito bem cuidado, muito bem inflado, onde o que importa é o teu bem-estar, é a tua felicidade e tal, às vezes nem sempre estar num casamento vai ser tão feliz assim. Não, Não vai. Só que qual que é o lance? O homem tem duas felicidades Gente- na vida. Ou ele vive feliz ou ele casa, né? Eu tô brincando. Tô brincando. Então, Isso Nunca é casei, só- confronto. É só É. brincadeira, só Então, brincadeira. Só o- brincadeira. eu não gosto de utilizar muito. Quando a gente prega, a gente confronta o outro, porque eu acho que esse termo não é um termo. Eu acho que é um termo muito combativo. Acho Mas que é um eu termo acho muito. que o confronto não é de você com a pessoa. Internamente ela se confronta.
Pode É, até ser, porque às vezes quando a gente fala sobre isso, talvez a gente confunde o seguinte, que eu tenho que pregar uma coisa sempre muito pesada Sim. pro outro, de uma forma violenta ou de uma forma mais incisiva. Como se fosse tudo Quando- só. Quando que o que a gente aprende aqui no capítulo 3 é, cara, se dispõe para pregar, fala o evangelho puro e simples mesmo, que é, cara, Deus criou o mundo, você é um ser caído, você precisa de um redentor. E Deus vai fazer o trabalho dele. E o trabalho. Pronto. A palavra é o meio. Por mais que Jonas chegue para eles e fale bem assim, cara, olha, se vocês não se converterem em 40 dias, eu vou destruir. Nínive será destruída. É Sabe simples, que eu fico- né? Entendi Vou o falar. que você falou, é interessante. É simples a pregação do evangelho, né? A gente não tem que usar muito de adereço, nem de ficar com muito floreio, né? Tem que falar a palavra. Sabe Se que é eu- puro e simples e vai fazer efeito. Porque a gente cai nesse erro. Às vezes a gente quer fazer muito rebuscado, né? A gente quer fazer um negócio muito... A gente crê muito no método. Exato, perfeito. Então, assim, tem que ter uma boa oratória, tem que pensar muito bem onde os parágrafos vão entrar e tal. Quando, na verdade, meu irmão, quem faz a interpretação da própria palavra de Deus ao coração do ser humano é o Espírito Santo. Não é às vezes o irmãozinho que fala assim, vai chegar lá vai se arrepender 20 pessoas. Às vezes você passa 20 anos pegando o texto Não positivo e ninguém se arrepende. Não vai. Por Exato. isso que é Ninguém bom se ter um arrepende. que... na cara, assim, da pessoa. Eu acho Aquela que, pregação por exemplo, tapa na cara. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na minha pregação, eu sempre tento fazer assim. Eu acho que tem aspectos que a gente tem que trazer, e esses aspectos realmente eles vão ser mais pesados para a igreja. Mas eu sempre tento falar bem assim, olha, tá pesado isso aqui, mas tem um alguém para remédio. levar o jugo. Sim. Tem alguém para levar o jugo. Então, a gente precisa ponderar isso aí, porque senão a gente vira legalista e não evangelista. Só surra, né? Exatamente. Então, Fale, Giovana, você quer falar. O que eu acho interessante, fugindo um pouco do assunto, é sobre a numerologia bíblica. E depois eu quero que você me explique isso. 40 dias para as pessoas Uhum. se arrependerem, senão a cidade será destruída. Nossa, vou fugir muito do assunto, mas Vai. enfim. Eu Aham. acho que deu... Faz parte, anyway. Vai lá. 40 dias, foram 40 anos que o pessoal ficou no deserto, certo? 40 anos no deserto. Com certeza tem um motivo para ser 40 dias e não 43 dias. 40 dias que Jesus ficou na terra depois Sim, da ressurreição. com certeza deve ter um... Então tá aí. Um Tá... motivo. Com certeza deve ter alguma coisa, Depois você me explica. mas eu não sei. Então, Pesquisa. eu não sei. Inclusive, muito boa essa relação. Mas aqui, depois eu te explico. Depois a gente pode até trazer no próximo episódio pra gente não Fechar, deixar no né? vácuo, Fechar, assim, né? fechar Não deixar no o- vácuo. Depois anota aí pra gente lembrar. Anota aí, Gabriel. Outra coisa importante que a gente lendo aqui, muitas vezes a gente não observa, é o seguinte. Jonas é hebreu Hebreu, sim. e foi pregar em Nínive, assírio. Em que língua que Jonas pregou? Línguas estranhas. Tem mistério, tem quebranto, tem poder na pregação. Cara, essa pergunta é interessante, né? Eu, como gosto muito dessa área de missões, essa é uma preocupação que eu tive, né? De tentar entender, pô, mas em que língua que ele pregou, né, velho? Fica aí o Não questionamento. são línguas fáceis, assim. Consciência, o que é que você falou aí, Consciência? A Beleza, então. consciência nos avisou várias E aí, coisas importantes. Ele coloca um termo muito, muito profético, uma linguagem profética que é, olha, eu apresento o evangelho para vocês, eu preguei sobre a graça divina, preguei que vocês são pecadores e tal. Se vocês não se converterem, a partícula se de condição, né? Condicional. É uma linguagem muito profética, né? Os profetas sempre utilizam esse termo. Só que o que é que acontece é que quando o evangelho muito bem pregado, o evangelho puro e simples falado, é de que os seus sempre vão se converter. Porque, nossa, eu tô muito reformado hoje, né? Tá, Que bom, né? Que bom, né? É bom, né? É bom, né? Qual ponto? Né, Vamos contar. É a perseverança de Deus Não. nos santos. Nesse caso, não. Nesse caso é graça irresistível. Também, né? A graça, ela é irresistível para aqueles que são eleitos. Mas quando eleito, ouve, né? Quando eleito, Sim, ouve. tem Enquanto que ouvir. ele não ouve, ele tá É. lá. No Agora, dia dele. tem um aspecto interessante nisso de o eleito ouvir. Eu acho que uma das grandes tristezas
tristeza não, mas frustração do pregador é quando ele prega, fala, e a pessoa ela não entende que é pra ela. Sim, tipo, nossa, você tá ouvindo a palavra, aí tem uma pessoa na igreja que você não gosta e você fala, nossa, essa palavra era pra tal pessoa, pena que tal pessoa não veio. Não, pô, a palavra é pra você, ô seu arrogante. Senão tal pessoa tava lá. Exatamente. Então, Exatamente. E eu tenho trabalhado isso com José. Não sei se vocês perceberam das últimas duas Mas aí pregações. não é muito do time, às vezes não vai ser naquele momento que as pessoas vão se despertar. Pode ser. É muito do time. Pode ser também. Mas pode ser também que o pecado ele é profissional em trazer enganamento pro nosso coração, né? Então a gente vai se enganando. Não, isso aí não era pra mim, não. Tem essa figura. Não, nada a ver. Eu acho que tem gente que vive nesse ciclo aí, vicioso do que era pro outro há muitos anos. sim. E- A pessoa vive, tudo é pros outros, nunca é pra ele. Pronto. A pessoa tá lá Perfeito. sentada na igreja Pra há gente, tanto a gente tempo, nunca sempre é erra, pros né? outros, nunca é pra ele. Tem Perfeito. gente Mas que vive vamos nesse ciclo da trazer. enganação aí, Mas do vamos engodo. trazer para as desculpas que a gente dá também ao nosso coração, né? Por exemplo, eu sei que eu cometi uma falta com o outro, mas eu prefiro não ir. E aí ela se autodesculpa. Ela fala assim, mas ela que deveria ter vindo. Mas nem foi um problema tão grande assim. Não. E você vai vai- se autodesculpando. Na Graças a verdade, Deus. Você fala, o outro talvez fale, não, ela tem que reconhecer também que ela tem que me perdoar ali, porque Exatamente. porque não foi tão Só que relevante. aqui, cara, é muito. Eu fico muito impressionado com como que o texto ele retrata assim. Como realmente Deus tinha os seus eleitos lá. Porque assim, houve a pregação de Jonas e ele não esperou 39 dias. A expectativa dos estudiosos aqui é que Jonas gastou em torno de 3 dias para pregar por toda a cidade. É importante lembrar que a gente está falando da maior cidade que tinha naquele período, que era a cidade de Nínive, né, que era a capital ali dos assírios. E aí, rapidamente, o povo se converteu. O texto diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. E ele levantou-se, olha o termo levantar, sempre agora em termos de uma resposta obediente ao Senhor. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza. O que aconteceu? Os caras se converteram com a pregação de Nínive, ou com a pregação de Jonas, e o rei falou bem assim, e o ponto é, como que a gente sabe que eles se converteram? Porque o rei falou bem assim, não tem um rei maior que eu. A mudança, né? Olha o termo que ele tá falando. Tirou de si as vestes reais. Ele se levanta do trono, ou seja, ele sai do trono, ele tira as vestes reais e coloca uma veste igual de todo mundo. O que é pano de saco? Pano de saco era um tipo de roupa muito comum naquele tempo para expressar arrependimento de pecado, mas também em período de luto. Às vezes a pessoa se colocava dessa Mas hoje maneira. A gente usa pano de saco ainda, né? Ainda Pra limpar o chão. pra aqueles limpar o paninhos que a gente chão. usa pano de chão, É. É pano de saco. eles usavam aquilo. Então, olha, É percebam o umas seguinte. tradições meio Hã? diferente, né? Como é? Umas tradições meio diferentes, assim. Não é diferente. Isso não é. Até pouco. É porque, na verdade, Giovana, é só a forma que vai mudando. É. Mas a conceituação continua a mesma. E o que é interessante aqui é o seguinte: perceba que o rei de Nínive aqui é a representação de cada um de nós. Quando a gente se encontra com a palavra de Deus, a gente sai do trono da nossa vida, nós deixamos de ser rei de nós mesmos e passamos a ser Servo de Deus. servos. E perceba que o capítulo 5 ele diz bem assim, que qualquer um que estava ali se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. E aqui não é de altura, Não, é de importância. Importância. Sim. Então perceba o quê? Que todo mundo está virando servo, inclusive o rei. Ou seja, deixemos de ser rei de nós mesmos, porque a conversão é isso. Vamos lá para o pecado original? O pecado original é o quê? É Adão e Eva falando bem assim, eu quero decidir o que é bem e o que é mal. Quero ter Eu tiro consciência Deus daquilo.
eu tiro Deus da minha equação de Bhaskara, que pela graça divina já tem 12 anos que eu não uso isso. Mas Eu você tô lembra usando. ainda? Hã? Mais ou menos. X é igual a B, a raiz quadrada de mais X ou menos é isso. igual mais ou a menos, menos mais B, ou menos mais B ou ao menos quadrado A. vezes raiz de delta dividido Sobre- por 2 vezes A. Aí, Tem uma prova disso pra mano, fazer hoje. que Ótimo. Bhaskara, ó. ótimo. Graças a Deus eu não tenho alegria nenhuma, ou melhor, tristeza nenhuma em dizer que eu não lembro mais. Fico muito alegre em dizer que eu não fico lembro, que eu alegre lembro. em lembrar. Não. Eu gosto. E aí, Adão e Eva tira Deus da equação e fala bem assim, não, eu dou conta. E a prova disso é o quê? É a roupinha que eles utilizam. Onde está? Adão e Eva, eles colocam o quê? Olha eu dando meu Folha, jeitinho pro pecado. Eu pego uma flor aqui A Tentar folhinha. cobrir, né? e eu cubro. E aí no capítulo 3, Deus faz o quê? Não, eu tenho um jeito melhor de se cobrir. Qual é o jeito melhor de se cobrir? Matou o bichinho. Eu mato um animal, eu Tadinho. derramo um sangue e eu cubro vocês do poder do pecado. Uma vida inocente. Qual que é o lance? Esse jeito que vocês deram pro pecado de vocês, não resolve. vai. Não Tem um resolve. jeito melhor. O jeito melhor é a morte e o sangue derramado do meu filho Cristo Jesus. Inocente, tadinho. Apontava já pra Não fica tentando dar jeitinho na vida de vocês. E o que o rei tá fazendo é perfeitamente isso. O rei tá falando bem assim, olha, eu quero colocar o rei, eu quero dar o meu trono ao verdadeiro rei. E ele proclamou, divulgou isso por toda Nínive. Até os animais tiveram que parar, botaram animal, boi, ovelha. Cara, isso é um negócio interessante, né? Um reconhecimento tão forte esse de você se tirar do trono e colocar Deus no trono, porque você vai cair aos olhos de muitas pessoas que acreditavam, achavam que você era o bonzão, você vai cair em descrédito, né? Perfeito. Fala, olha o Eduardo que se achava o cara, agora ele tá falando que o rei da vida dele é Deus. Né? Ele enfraqueceu. Uma certa prepotência é quebrada, né? E as pessoas pensam que você tá se enfraquecendo, né? Exatamente. Na verdade, é exatamente o contrário. Contrário. É totalmente o contrário. Mas a gente não passa essa mensagem dentro da igreja, sabia? As pessoas às vezes estão achando... Tem gente que acha, não, que parece que esse evangelho vai me diminuindo cada vez mais. Eu vou ficando cada vez mais fraco. Mais fraco. Então, por que eu vou adotar esse evangelho? Exatamente. Por isso que eles não querem esse evangelho de contraste. Né? Aí é que tá, Eu nós falo. somos fracos, né? Só que a gente tem a falsa Impressão. impressão que a gente não é, que a gente Mas é que o top mundo e hoje é tal. construído para isso, né? É. Perfeito. Olha a autoajuda. Autoajuda é para dizer o quê? Que você pode, que você consegue, que você é celebrado. Eu acho. Eu tô até com medo de usar essa palavra assim. Mas me perdoa aí se for de baixo. É calão? que É, chama? de calão. Baixo sabe? calão. De baixo calão, mas Qualquer assim. coisa coloca um... Eu acho uma grande sacanagem você chegar para um moleque de 16, 17, 18 anos e falar para ele bem assim, cara, o futuro tá na tua mão. É, Ele Sim, não vai dar velho. conta. Ele não vai dar conta. Por que ele não vai dar conta? Porque ele não aguenta o jugo do futuro. mas ele quer ouvir isso, porque ele quer se achar. Não, e ele quer... E o cara fala isso para dizer bem assim pro A responsabilidade rapaz. é sua, não é minha. A responsabilidade é sua. E aí, daqui a pouco, esse moleque vai ter que se deparar com Mateus 11. Porque ele não vai aguentar. A frustração vai ser grande, a ansiedade vai vir, a depressão vai chegar. Por quê? Porque o futuro não está nas mãos de ninguém. Então, ou a gente reconhece isso, e é interessante quando ele cita aqui os animais, por quê? Porque o que o rei está querendo dizer é que até a própria criação reconhece quem é o rei. Justamente. Então, a gente tem que tirar um pouco não, a gente tem que sair totalmente do nosso trono e colocar o rei dos reis sobre a nossa vida e viver de acordo com isso. E viver de acordo com isso é estar debaixo da palavra desse rei. Eu não vivo mais a partir de preceitos, pressuposições e pressupostos mundanos. Mas eu vivo agora a partir e debaixo da palavra do rei. Então, por mais que a ciência provou que orar faz bem, independente se a ciência provou ou não provou, orar faz bem. Por quê? Porque Deus fala para orar. Porque se eu uso o pressuposto de que, não, a ciência agora outorga, autoriza, chancela
que faz bem orar. Ué, mas eu sei disso já há 1000 anos. E a gente vive numa sociedade onde a ciência tá numa proeminência, tipo assim, cara, se a ciência não dissesse ensina ou não, a palavra de Deus tá para baixo. Então, o pedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo sabe criar filho melhor do que o Deus. Não, a psicologia vai falar o caminho que você tem que seguir. Peraí. Cuidado. O que a gente tá fazendo? Cuidado, né? Cuidado. A gente precisa ter cuidado. E aqui, o que esse pessoal que entendeu o evangelho está dizendo é o seguinte, cara, eu quero viver debaixo da palavra do rei. E esse é o grande símbolo de arrependimento. E esse é o mais difícil pra gente, indiscutivelmente. Porque a gente vive nessa tensão de crer ou não crer, crer ou não crer. Então a gente entende, a gente sabe que assim como Deus cuida dos passarinhos, como está lá em Mateus 6, cuida dos passarinhos, imagina da gente. A gente sabe que vai cuidar. Só que a gente fala bem assim, pô, mas eu sei que esse cuidado de Deus aqui, provavelmente talvez ele não vai me dar a viagem para a Europa. Não vai e eu só vou me satisfazer com a viagem da Europa, não vou me satisfazer com o cuidado de Deus. Vai me dar o melhor carro. Então, peraí, quem que é o rei dessa parada aí? Eu tenho conversado muito isso. E tudo é nisso, né? Você vai falando, eu vou vendo cada pregação. Às vezes eu assisto as outras pregações aí, pra gente ver o que os caras estão falando. O cara mede o sucesso, o evangelho de sucesso a partir de métricas humanas, né? Tem cara que tá pregando e fala, olha, Deus tirou a gente de um templo pequeno e hoje colocou a gente num estádio de 110 milhões de dólares. Essa é a métrica do sucesso do cara. E eu não duvido que Deus está fazendo isso por ele, porque Deus pode fazer todas as coisas. Claro. Mas não é isso que ele teria que estar focando. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dando para ele um baita oportunidade dele se sair do trono e falar, não, Deus. Agora eu quero falar o teu evangelho de verdade. E tem muitas pessoas vivendo. Hoje eu tenho uma plataforma que muitas pessoas podem ver para o seu evangelho ser divulgado. Mas não, ele prefere continuar falando, meu irmão, tá vendo o que Deus fez comigo? Com a minha comunidade, com todo mundo aqui, vai fazer com você também. Você vai ser um sucesso. Agora perceba como que a gente não quer viver debaixo da palavra do rei, né? Eu lembro ano passado, naquela vai pra onde que vai, vem pra primeira igreja, vai pra outro lugar e tal. Eu ouvi algumas pessoas falando bem assim, mas o Caio tá tranquilo, porque se ele não der certo lá, não tem problema, porque tem um trabalho da esposa dele. Não, mas peraí. A minha fé tá no quê? O que você no tá Deus apoiado, que cuida e provê? Ou no trabalho da minha esposa? Que, inclusive, se Deus quiser, ele pode até tirar. Deus pode fazer. Eu espero que ele nunca queira isso. A minha vontade é essa. Eita, irmão, que desafio, né? Hein? Você lançou um desafio agora, hein? Exatamente. Aí o que acontece, cara? A gente vai se prendendo a um monte de coisa do que pra viver. Âncoras, né? E perceba que tudo isso aqui são características de quem realmente é arrependido. E, cara, talvez uma grande palavra que dá aqui, e é uma coisa que eu tenho percebido e vivendo, é assim, até quando a gente vai ficar se segurando nas coisas, pô? E foi isso que eu tentei colocar quando eu falei que ele sai do trono. Muitos iam falar, pô, não quero um rei fraco. Alguns da sociedade devem ter falado isso. Eu não quero um rei que fica se vestindo de pano de saco. Eu quero um cara imponente. Ou então como é que eu vou querer um rei que sai do trono dele pra botar outro? Isso, né? Então é isso que às vezes a gente não quer sair das nossas âncoras. Perfeito. Que estão nos segurando ali fora do mar bravio, né? Estão fazendo a gente ficar apoiado no Caribe, de águas esmeraldas, tudo bonitinho. A gente quer ficar lá ancorado lá. Perfeito. Mas daí Deus vem e fala, ó, não é nada disso e aí, que eu tenho pra vocês. E pra mim, o que acontece? O que é a conversão? A conversão é essa mudança de crença. Perspectiva, né? Mudo. Cara, eu paro de crer no salário, no emprego, no futuro, sei lá. No meu conhecimento adquirido, que eu adquiri. No conhecimento, e eu passo a crer num Deus que cuida de mim. E ponto. Então, assim, a Giovana pode pensar, cara, eu não vou ser missionária
Porque eu preciso ter meu INSS. Eu preciso ter o meu seguro de saúde. Eu preciso ter o meu seguro... Como é o nome daquele negócio lá? Desemprego? O seguro lá, o cara morre... Seguro de vida. Precisa ter o seguro de vida. Eu preciso ter meu plano funerário. Cara, mas pera aí, a nossa crença aí que... E aqui eu não tô querendo ser leviano, tá? De falar bem assim você não pode ser irresponsável. Não tô falando isso. O que eu tô falando é que muitas vezes a gente quer ter o controle da nossa vida nas nossas mãos, quando na verdade a gente precisa colocá-la nas mãos de Deus. Mas esse é o parâmetro de sucesso hoje, né? Do mundo. Exatamente. Quem é o bom? É o cara que tem todas essas seguranças aí. E tudo planejadinho. Exatamente. Agora, o louco é o que você falou. O louco é o cara que se coloca na mão de Deus completamente. O louco é quem tem filho. E Deus fala pro cara. E o louco e tem mais outros loucos. O louco é o cara que Deus tá lá, colocou ele com família, tudo, um emprego estruturado, profissão, que é Deus que concede tudo isso pra gente. E Deus fala pra ele, coloca no coração dele e fala: meu filho, sai daí onde você tá e vai lá pra China pregar pros caras. Meu amigo, e aí? Quando vem essa vontade irresistível que é de Deus pra gente fazer. O mundo não acha isso sensato, né? Nem um pouco. Mas não... E aí tá dentro da aula de domingo na EBD, que a Giovana tava dormindo, ficou em casa dormindo depois, e você tava lá no... Ah, não, você estava na Olimpíada. A gente tava na programação. Desculpa, é verdade. É verdade. A Giovana não foi à noite dormindo. Ô, consciência, fala de novo aí, consciência. Ah, beleza. Tava dormindo e aí, de noite. lá que eu tava falando, cara, a gente vive em que lógica? Porque lá em 1 Coríntios fala o seguinte, que os judeus, eles precisavam ver para crer e os gentios precisavam, nem lembro agora, mas eles precisavam de sinais para poder... Os judeus precisavam de sinais e os gentios precisavam de sabedoria. Ou seja, o gentio queria a lógica, e é importante a gente lembrar que Coríntio está aí na Grécia. Então, o que é que eles queriam? Eles queriam a lógica. O que você está falando tem lógica? Tem lógica Deus criar o mundo? Ou é mais lógico o Big Bang? Bang. Então, Bang. Big Bang. Big Bang é o restaurante. Então, tem mais lógica o quê? Que também é Big Bang. Então assim, isso significa o quê? Que a lógica divina tem que estar debaixo da metodologia científica. Os judeus estavam assim, eu creio, mas você tem que mostrar o que você é possível você fazer. Mas isso não é fé. O conceito de fé é justamente o contrário. Então, a gente vive a partir de que lógica? Sim. Então, a gente tem que colocar essa lógica. E aí, pra gente terminar, o que é que o versículo 10 fala é que... Deixa eu só abrir um parâmetro aí. Tava na escola, aí tava 2 pessoas na minha frente conversando sobre... Aqueles assuntos chatos de conversar, que você sabe que vai dar problema, que é polêmico. Ó, tu já tá com hater na escola. Ah, é verdade. Agora o pessoal da escola já vai saber. Por quê? Por causa do podcast? Não, pra outra coisa lá. Ah, tá. Enfim, eles estavam conversando, era uma pessoa que não tinha muitos conhecimentos, assim, não que eu tenha, mas e outra que era totalmente contra, enfim. Aí, eu fui ouvir a conversa deles, eles estavam falando, tipo, sobre a asneira deles. E ele falou que não tem como uma pessoa, tipo, ter um chamado... Fala no microfone. Desculpa. Isso. Que não tem como... sobre chamado, que não tem como Deus ter criado o mundo e tal, enfim. Uhum. Aí, tu falou sobre querer trazer Deus pra nossa lógica, que não tem como a gente querer racionalizar o divino. Uhum. Como, por exemplo, acho que foi você que falou, se não foi... Você me corta, enfim. Que quando você teve o seu chamado de virar pastor, foi algo, tipo, místico, entre muitas aspas. Sim, normalmente o chamado é místico. Que não tem como a gente... Ele tem um aspecto místico. Sim, que não tem como a gente querer racionalizar o divino. Tipo aqui, como é que todo mundo se converteu em 3 dias? Todo mundo não, mas a maioria. Porque eles foram eleitos, cara. Tipo, já estava escrito, já. Sejam calvinistas. Boa, boa. E, na verdade, até a ciência pura não se apoia nessa certeza e convicção. Eu estava lendo uma física teórica alemã, ela lançou um livro, que ela fala basicamente que muitas das coisas que falam que é apoiado na ciência é baboseira, que ela falou. Eu sou física teórica, ela falou. Você chega num ponto na física teórica, ela falou, não tem como explicar certas coisas.
Não. Ela falou, é inexplicável. Ela falou, você pega a teoria que o pessoal fala do criacionismo. Ela falou, quando você chega na origem do universo, ela falou, parou. Sim. Não tem como. Falou, não tem como eu dizer, travar e falar, foi isso que aconteceu. Não tem, é impossível, ela falou. É impossível. E ela é física teórica. A É ausência... PhD na Universidade de Hamburgo. Não, então... A mulher... Aí a minha ideia é o quê? Cara, aí a gente que não sabe de nada, porque a gente tem um conceito muito errado de ciência, né? A gente não consegue entender que tem aquela matéria que todo mundo dá a mínima moral, principalmente na faculdade, chamada metodologia científica. Ele não consegue entender que a metodologia científica é o quê? É a forma como a ciência funciona. Sim. Então, se ela vai funcionar, aí algumas matérias funcionam em algumas perspectivas um pouco diferentes, mas, por exemplo, se a gente pegar Hegel lá, tese, antítese, conclusão. Premissa maior, premissa menor. A grande maioria das ciências, principalmente as humanas, elas vão funcionar mais ou menos assim. Só que a própria ciência, ela desmistifica a sua própria ciência. Porque é o seguinte, se eu tenho uma tese, eu gero uma antítese, chega a uma conclusão. Essa conclusão, automaticamente, ela vira uma tese. Ela é viés de confirmação. Exatamente. Ela confirma a minha própria problemática. Exatamente. Então, peraí. Então, isso significa o quê? Que cada vez que eu vou resumindo essa tese, porque a conclusão é um resumo da tese, a gente vai reducionando cada vez mais. Provavelmente, o que chega até nós é um resumo que não diz nada. E a gente toma aquilo como verdade absoluta. Então, cara, não tem como a gente colocar um Deus eterno dentro de uma metodologia científica. Por isso que a discussão do Deus existe ou Deus não existe, ela não faz sentido. Por quê? Porque eles querem explicar Deus dentro da metodologia científica e Deus não cabe dentro da metodologia científica. Ele não tá dentro do plano. Ele não tá tá fora. dentro. Ele não tá na linha do tempo. Ele tá fora da linha. Ele tá fora da linha. Sempre Sim. foi. A Ele tá visão fora. de Deus é aqui, ó. Então, por isso que quando a ciência chega num aspecto lá da criação de universo, ela fala assim, opa, aqui eu não consigo mais. Por quê? Porque quem tá dentro tem um limite. Só quem tá fora que não tá. Eu costumo dizer que Deus tá no fundo do buraco negro, né? Porque lembra, quem assistiu Interestelar sabe disso, né? Ele só... Onde que a gente consegue enxergar a linha do tempo com parâmetro real para eu entender se o que é passado, o que é futuro e o que é presente é presente? Só no fundo do buraco negro, a única hipótese científica admitida. Porque lá, o tempo, ele é único. Sim. Ele não vai... Mas ninguém consegue chegar no fundo do buraco negro. Então, como que... Deus tá lá. É a dimensão de Deus. O fundo do buraco negro é a dimensão de Deus. E aí... Que é onde a gente não acessa. Vamos terminar, senão o tempo já vai correndo. Não, e aí, o que acontece? Quando Não, Deus... Gabriel briga. Quando Deus, né? Lembra lá no 5. Quando... Quem sabe faz ao Vamos lá. Quando a gente pega lá no versículo 4... que Jonas percorreu e disse que ainda 40 dias Nínive será subvertida, o que é que ele está falando? Olha, vocês têm 40 dias para se arrepender. Eles se arrependeram nos 3 primeiros dias ali, e quando Deus vê que eles de fato se arrependeram, o texto diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aqui existe uma figura de linguagem, né? Uma linguagem muito utilizada no Antigo Testamento, que é a ideia de trazer para a linguagem humana a perspectiva de Deus. A gente sabe que Deus não se arrepende de nada do que ele faz, né? Salvo engano, isso aqui também está lá no comecinho de Gênesis, esse termo, e esse termo, a ideia é bem simples. É de que Deus, não é que Deus se arrependeu, não é que Deus desistiu daquilo que ele tinha falado, mas é que Deus já sabia o que ia acontecer. Chegou na conclusão que ele sempre tinha planejado. Então, dentro da perspectiva humana, Deus se arrependeu. Mas a gente sabe que Deus não tem do que se arrepender, né? Então é bem simples. Então, para a gente caminhar para o final, o peixe foi o período onde Deus trata o nosso coração para a gente se converter. É isso. E a conversão passa consequentemente para um próximo estágio, que é a missão. Então a gente percebe o quê? Fora, né? Jonas se arrependeu do seu pecado e foi cumprir sua missão.
Que é pra mostrar, na verdade, que o fim não é em mim mesmo. Eu sou quem é igual a mim, né? Existem outros que são diferentes de Tem mim, outros, cara. que eles têm que ter acesso à palavra. Tem Tem que ter outros. acesso a essa boa nova que eu tenho também. E eu acho legal isso, sabe por quê? Porque, não sei se vocês percebem, mas a nossa igreja tá mudando, né? Ela tá mudando. E eu tô muito feliz com isso, inclusive. Algumas pessoas foram embora, né? Pelos seus motivos. E graças a Deus não foi por minha causa, né? Então, mais tranquilo ainda. Motivos É, externos mesmo. Já eram dela, muitos já eram uma motivação delas mesmo. E a gente tá chegando umas pessoas dentro da nossa igreja que saem um pouco do nosso estereótipo que a gente tava falando no começo, né? E que bom. Que bom. Que a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa parar de meter o pau, né? E de reclamar, e de julgar os outros, porque os outros são diferentes da gente. Porque Deus utiliza a diferença dos outros para poder mostrar a sua multiforme graça. Porque se todo mundo fosse igual, esse mundo ia ser um saco, Verdade. né? Tem Então, uma frase do Kurt Cobain que ele falava... de quem? Do Nirvana. Do Nirvana. Ah, não conheço não. Vocalista do Nirvana. Nossa, procure ter mais cultura. Não. Ouvir Nirvana não quer sinal de cultura. Parou. Não, Giovana. Não. Parou. Enfim, Vai, Giovana, que ele fala. fala... Acho que é ele, não sei não. Tenha mais cultura. Tenha mais cultura. Depois Tenha solta mais essa. cultura, Giovana. Enfim, ele fala, vocês riem de mim porque eu sou diferente, eu rio de vocês porque vocês são todos iguais. That's it. Exatamente. E, cara, ainda bem que nem todo mundo é igual, né? É igual, por exemplo, você tem irmão gêmeo, então vamos descartar Que não é isso. igual. Sim, mas eu fico pensando, às vezes na minha asneira, se eu tivesse uma pessoa no mundo igual a mim, nossa, eu ia odiar essa pessoa. Fico pensando assim, porque imagina todo mundo ser igual. Você ter outro Caio. Você ia gostar dessa pessoa? Eu não ia gostar de ter outra pessoa igual a mim. O nosso Cara- ponto de igualdade, de convergência é na cruz de Cristo. Esse é o E nosso aí- ponto de convergência. Que todo mundo tem que acreditar que a verdade do evangelho é a remissão através E da essa, verdade e essa da cruz. igualdade, Essa- ela precisa ser maior do que todas as nossas diferenças. justo, perfeito. Na Então- verdade, essa igualdade comporta as nossas diferenças. Tá? Por isso que a gente vive bem com o irmão. Porque o irmão gosta de dobradinha, o outro gosta de feijoada. Mas nem por isso a gente é inimigo. Exatamente. Porque a cruz de Cristo é a mesa que salvou ele, salva a mim Exatamente. também. Então, Isso que é o lance. Às vezes. Não. Às vezes. Não, Giovana. Às Não, vezes. como assim? Ô, A Giovana, verdade de Cristo é... Esqueci o que eu ia falar agora. Ótimo. Você ficou Mas- estarrecido com a Não, declaração fiquei pensando em outra coisa da e foi. Giovana. Enfim, Mas, foi isso. cara, a gente precisa aprender um pouco mais com o que Jonas tem a nos ensinar. A gente precisa parar de achar que tem um estereótipo para quem Deus quer salvar. Quando, na verdade, Deus está falando pra gente pregar. Não é pra salvar ninguém, nem pra ficar olhando estereótipo de ninguém. Né? Tem gente que a gente olha bem assim, pô, essa pessoa tem um jeito de crente, mas não é crente. É. Ah, essa pessoa é gente boa, mas não é crente. E às vezes vem um caba que você fala assim, isso é bandido. Tranqueira. Daqui a pouco o cara se converte e muda de vida e a gente não sabe. Então a gente precisa amar mais o próximo Sim. e pregar mais a palavra do Senhor, né? Parar Que a de gente julgar. mude nosso coração em relação a isso. Voz da consciência, o tempo já está Doni. Vamos para Falta 1 minuto e 20. finalizações. Vamos lá. Gente, eu espero que você assista a pregação, né? Assista o nosso Assista a vídeo. pregação lá no YouTube também, né? Aqui no de YouTube domingo. também. E que Assista você assista aqui também, cara. Eu acho que um dos meus desejos como pastor é que as pessoas mudem o coração, não pela minha palavra, né? Mas pelo conteúdo da palavra de Deus, que a palavra de Deus é quem Divulguem, transforma o coração. compartilhem. A gente está aqui com Eu acho todo ânimo sempre e energia para fazer. Exatamente. O nosso propósito não é nosso, é o propósito da palavra. Exatamente. A gente sempre deixa isso muito É claro. isso. E se você puder encaminhar para todas E as pessoas que você o quiser. propósito do Primeira Cash, não é... Eu vou melhorar. O propósito do Primeira Cash é o quê? É de a gente colocar a palavra de Deus de uma maneira mais fácil, aplicada, numa conversa.
Mas é a palavra de Deus. E onde tem 3 opiniões que a gente participa ela e as pessoas vão se identificar com uma fala minha, ou sua, ou da Giovana. Exatamente. E aí, despertar tá pra alguma coisa. A gente tá falando da palavra do mesmo jeito. Exatamente. E tá dando tudo certo. Exatamente. Então, Verdade. você assista as pregações, assiste podcasts, faça-nos uma visita. Exatamente, na nossa igreja fica na 1797. Está pintada Inclusive, de novo, com tá uma pintura linda, hein? linda. Pô, Tá mano, bonito demais de se ver. Tá top. Tá bom? Venha lá nos visitar, compartilha. Ativa o sininho. Comenta. Nós queremos mais comentários. Comente. Se vocês verem esse vídeo ao final, Tá bom. comentem lá. Falem o que vocês querem ouvir, outros temas. Falem se o Caio tava Sim. com o cabelo despenteado, se o Eduardo tava com muito gel no cabelo. Meu cabelo tá despenteado. Não, Não. tô zoando. Eu tô zoando. É só um exemplo. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu. Muito obrigado. Abraço. Acabou?